Beleza, pessoal? Então, voltando, né? Infelizmente, eu tive que parar a aula para tomar água, mas peguei a caneca está aqui, que eu ganhei e tudo mais. Estou bebendo água nela, beleza? Então, pessoal, o que nós estávamos discutindo aqui sobre a Guerra do Paraguai? Durou 5 anos, mas foi uma guerra, pessoal, que tem muita discussão. De um lado, você observa, do lado do Paraguai, foi uma ameaça, um atentado contra a independência do Paraguai. Do outro, nós vemos aí a questão mais sobre a versão que a Argentina e o Brasil foi manipulado pela Inglaterra por causa do imperialismo britânico. E outras visões, como no caso do Horacio Otto, que fala mais aí sobre a formação desses estados, né, nacionais da América Latina, na luta por assumir um posto aí mais dominante no continente, principalmente nessa região platina. Mas o que nós temos que entender é que em cada país, pessoal, nós temos uma versão da guerra. Óbvio, né? No Brasil, nós temos vamos dizer assim, uma flexibilidade maior sobre o tema da Guerra do Paraguai no seu decorrer. Você tinha jornais que criticavam, você tinha jornais que eram a favor. Por exemplo, o Fluminense, se eu não me engano, ele via o Francisco Solano Lopes como o Nero da América, né? Mas você tinha jornais que criticavam essa guerra. Óbvio que no Paraguai de Solano Lopes, essa imprensa não tinha esse poder, era uma imprensa mais estatal ligada à União. E nós temos também problemas, óbvio, lá na Argentina, nas Províncias Unidas do Prata, porque tinha uma rivalidade entre pessoas do lado federalista e pessoas que defendiam o unitarismo. No caso, o unitarismo sobre Buenos Aires, né, os grandes comerciantes de Buenos Aires, do Porto de Buenos Aires, e os federalistas das outras províncias, numa separação. Aí nós temos Entre Rio, Corrientes e entre outros. No Uruguai, nós observamos o quê? No Uruguai, nós observamos um conflito, né? Após a queda de Uribe, continua-se uma instabilidade muito grande no Uruguai por causa do Partido Branco e do Partido Colorado, né? O Colorado ligado mais aí à parte dos liberais e o Branco mais ligado ao conservadorismo. Então você vê umas tensões muito grandes dentro do Uruguai, assim, internas, que nesse caso, de um lado serão apoiados pelo Império e também pela Argentina, e do outro vão receber apoio do Paraguai. Beleza? E o Paraguai sumindo aquela questão de perigo a qualquer momento de ser engolido pelos dois grandes, nesse momento, entre aspas, o Brasil e a Argentina, né, a Províncias Unidas. Beleza? Nesse caso, pessoal, a história, com o decorrer do momento, do tempo, do passar do tempo, principalmente a brasileira, né? Ela vai, nesse caso, priorizar os heróis, Osório, Duque de Caxias e entre outros, né? Conde D e entre outros, que vão ser os heróis da Guerra do Paraguai, né? É uma história mais ligada a uma história dos heróis, beleza? Mas depois nós temos uma história mais ligada, mas isso não é discussão agora. Vamos continuar aqui então. A queda de Rosas na Argentina leva ao triunfo do unitarismo na Argentina, né? Os unitários conseguem, em 1862, Bernardo Mitre chega ao poder, né? E é uma vitória do sistema unitário sobre as outras províncias, tranquilo? E Solano Lopes, antes, Carlos Antônio Lopes, o seu pai, e antes mesmo de Carlos Antônio Lopes, José Gaspar de França, que nós observamos aqui uma coisa muito interessante, pessoal. O Paraguai, ele não queria se submeter muito ao porto de Buenos Aires.
Ele queria uma maior autonomia. O problema é que Buenos Aires não aceitava essa autonomia. E começa a fechar a Bacia do Prata para o Paraguai. Isso vai levar o Gaspar França a isolar o Paraguai nesse momento e tentar, nesse caso, desenvolver o Paraguai. Depois disso, Carlos Antônio Lopes abre o Paraguai e futuramente Solano Lopes leva o Paraguai no que foi. Tranquilo, pessoal? Continuando. O Uruguai, derrota de Oribe, lutas internas, uma instabilidade muito grande dentro do Uruguai que levava brancos e colorados a uma guerra, né? Aí nesse caso você tem os blancos, no caso Berro e Agüi, né? O sucessor de Berro, Agüi, que são ligados mais ao Partido Branco, o Partido Conservador, e o Partido de Venâncio Flores, que não aceitava Berro no poder, o Colorado, nesse caso, que tentava, se de um jeito ou do outro, derrubar Berro e Agüi, né? As tensões entre Uruguai e Argentina eram muitas porque o Uruguai de Berro acusava a Argentina de que Flores estava sendo apoiado por Mitre. Nesse caso, Mitre tenta de qualquer forma desarticular essa ideia, mas Flores foi muito importante também para a vitória de Mitre na consolidação do unitarismo na Argentina, beleza? Há também uma tensão entre Brasil e Uruguai, porque existiam assentamentos brasileiros que tinham escravos, né, em terras uruguaias. E o problema é que esses assentamentos brasileiros que têm escravos, o produto, o charque, se via mais barato do que o charque uruguaio, que era produzido por uma mão de obra livre no Uruguai. Então isso vai levar a um desentendimento entre o Uruguai e o Brasil por causa desse charque mais barato, por causa do uso do escravo como mão de obra, beleza? E entre outros ataques que vão acontecer a esses brasileiros, beleza? Nesse caso, para intermediar esse conflito internacional, né, de fronteiras aí nesse caso, vai ser mandada uma expedição, uma missão diplomática coordenada por José Saraiva, com o intuito de que atuação do governo do Uruguai para punir aqueles funcionários que levavam esses ideais. Tranquilo para frente. O problema é que, com o apoio do Brasil também a Flores, você observa que, nesse caso, os blancos de Berro e Agüi, nesse momento, eles vão tentar um apoio com o Paraguai de Solano Lopes, né? Solano Lopes é muito interessado porque uma saída para o Paraguai, para o mar, era a Bacia do Prata, não tinha outra saída, então a saída mais viável era a Bacia do Prata. E ter o Uruguai ao lado do Paraguai era sim uma ideia de você ter um aliado e principalmente uma melhor navegação na Bacia do Prata, beleza? O problema é que existiam tensões também entre Brasil e Argentina, né? O problema era que a Argentina, república, muito próxima ali ao sul, províncias como Rio Grande do Sul, que já eram um pouco instáveis, era um medo para o Império ter uma Argentina muito forte que poderia o quê? Levar a sublevação, né, de algumas províncias, e essas províncias indo contra o Império. Então existia um problema entre esses estados na região do Prata. Um tentando de um lado ou do outro, não deixar que um país ficasse forte ou tivesse uma hegemonia muito grande no Rio da Prata. Beleza? É enviado um ultimato, só que esse ultimato não é respondido. E o que acontece? O Brasil invade o Uruguai. E nesse caso, o Paraguai, que nesse caso ele tinha a ligação com o Uruguai, toma as dores
e entra na guerra, né? Captura o navio Marquês de Olinda, que levava o presidente do Mato Grosso, né? E nesse caso também o Paraguai invade o Mato Grosso, tranquilo? E o problema, pessoal, que o Mato Grosso era uma região muito difícil de se chegar, principalmente com um grande número do exército. O Rio da Prata era o lugar para ser desencadeado essa guerra do Paraguai, beleza? Você tem diversas batalhas, como a Batalha Naval do Riachuelo, né? Você tem a Batalha de Tuiuti, e entre outros. E a mais importante, que será a queda de Humaitá em 1868, e depois a de Cerro Corá, em 1870, aonde Lopes morre, né? Aí você tem figuras como o próprio Duque de Caxias, que vai entrar nessa Guerra do Paraguai e vai fazer uma mudança significativa para o lado dos aliados. Nesse caso, os aliados são o Brasil, a Argentina e parte do Uruguai, no caso aí de Flores, contra o Paraguai, né? E nesse caso também algumas províncias, nesse caso do Uruguai, que eram contra o Flores. Tranquilo, pessoal? Então nós temos essa ideia. É um contexto muito complicado, é um contexto que ainda tem muito pano para estrada para ser percorrida, há documentos que são encontrados a todo momento, então é um tema que não é completo, não é definido. Então cada dia mais você tem outros documentos sendo descobertos e opiniões, viu? Mas aqui nesse link abaixo tem uma aula mais completa ainda sobre a Guerra do Paraguai, que vai estar aqui no link nas descrições. Lembrando que na playlist de História do Brasil, na playlist de História Geral, na playlist de História da América, as aulas são muito completas mesmo. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado. Na nossa próxima aula voltaremos aí com mais um pulo do gato para vocês de temas importantes. Valeu!